Boa noite, pessoal. Hoje, então, falarei sobre a meditação, sobre a prática da meditação. Meditar. A meditação hoje está muito popular. Os meios de comunicação, as revistas, estão falando muito sobre isso. Revistas científicas e estão dizendo o seguinte, que tá melhor. Que a gente, aliás, que a ciência, que os médicos passaram a observar o cérebro de pessoas que praticam a meditação, né? Monitorar o cérebro com a ressonância magnética e perceberam que as pessoas que estão em estado de meditação fazem com que certas áreas cerebrais entrem em atividade. Áreas que com o trabalho e a vida cotidiana normalmente não estão em atividade. E isso é algo que vem a corroborar com o que dizem os orientais e os atletas dessa prática. Que a meditação é considerada o pão diário do sábio, ou seja, é através dela que a gente busca conhecimento e entra em contato com a nossa consciência, entra em contato com o Pai interior, entra em contato com Deus que mora dentro de nós. E a meditação ela se divide em três fases, três etapas. Primeiramente, a gente tem que aprender a concentrar-se, a concentração, direcionar a mente numa única ideia, num único ponto, num único objetivo, num único pensamento, num único tema, né? Depois disso, a procurar manter essa concentração focada nesse tema e ir esquecendo, abandonando outros pensamentos, né? Outras ideias que vão surgindo. E o passo seguinte seria a mente em branco, né? Eliminar completamente qualquer pensamento na tela mental. E a terceira etapa é chamada de samadhi, ou êxtase, que é o estado de realmente de contato consigo mesmo, a experiência em que o ser humano tem no mundo astral, perdão, no mundo causal. Esse seria o mundo da nossa consciência, da nossa essência. Então, devemos buscar um ambiente agradável, com pouco barulho, com pouca iluminação, se possível. Se não, pode ser meditado onde tiver luz também. O importante é a gente praticar. Mas enfim, se possível, um lugar tranquilo. Sentados, numa poltrona, numa cadeira, ou deitados. A gente então escolhe um tema, por exemplo, as batidas do coração, né? A gente pode, quando estamos deitados, pôr a mão no peito, né? E sentir a pulsação. Prestar
atenção, focar a nossa atenção toda nas batidas do coração, na pulsação que o coração provoca. E sendo assim, em bem poucos segundos começam a pipocar pensamentos que não tem nada a ver com o tema. A gente começa a surgir pensamentos de coisas que a gente deixou de fazer, né? Coisas que a gente gostaria de fazer. Começam a surgir pensamentos variados, né? E esses pensamentos que vão surgindo, a gente tem que ir abandonando, não dando atenção a eles. A única atenção que devemos ter é nas batidas cardíacas, no pulsar do coração, né? Então, ao exercitar essa prática, ao longo de bastante tempo, vamos adquirindo proficiência, né? Nossa concentração vai aumentando, aumentando, aumentando. Começamos praticando 10 minutos, depois podemos aumentar para 15 minutos, 20 minutos, meia hora, conforme a gente tenha tempo disponível. E uma das melhores horas para executar essa prática é pela parte da manhã. Quando acordamos, a gente tá mais tranquilo, o ambiente também tá mais quieto. Então o ideal seria acordarmos mais cedo, se possível, antes de ir para o trabalho, e praticarmos. Após a gente adquirir a habilidade da concentração no coração, né? O passo seguinte seria o não pensar em nada, eliminar da mente até esse pensamento, que seria no caso as batidas cardíacas, a pulsação, o coração, enfim. Aí é uma etapa bem avançada, para quem já está bem avançado na prática da concentração. E um dos temas mais efetivos para ajudar-nos a não pensar em nada é concentrar-nos no som que a nossa glândula pineal produz, que é um som parecido com o canto do grilo, só que de forma contínua. Se nós ficarmos em silêncio profundo e total, perceberemos que existe um pequeno zunido em nossos ouvidos. Esse zunido, esse som parecido com o cantar do grilo, é chamado pelos escritores esoteristas de som primordial. Ao ouvirmos e dirigirmos nossa atenção para esse som, e como esse som provém do nosso cérebro, a glândula pineal fica dentro do cérebro, né, mais ao centro do cérebro, chega um certo momento em que
os pensamentos cessam, a razão para de trazer imagens para a tela mental, e aí estamos no vazio. A mente não pensa mais em nada. Então, essa é a terceira etapa da prática da meditação. É uma etapa um pouco mais difícil, mas com paciência, tenacidade, perseverança, a gente atinge, a gente consegue. Após isso, o terceiro passo, que foi chamado de êxtase, também foi chamado de samadhi pelo budismo, ou de satori pelo hinduísmo, se eu não estou enganado. E esse passo é a culminância, é o objetivo que todo praticante de meditação busca atingir. Por quê? Esse satori, esse êxtase, significa que o que nós temos de consciência, de essência, de alma, se libertou do ego, se libertou da mente, da razão e passou a atuar livremente dentro daquilo que esotericamente chama-se sexta dimensão, mundo causal. E é dito que nós temos apenas 3% de consciência livre, de essência livre, melhor dizendo, de alma livre, e 97% de alma aprisionada na mente, no ego, ou nos egos, nos eus, que simbolizam os nossos valores positivos e negativos, do tipo ira, cobiça, inveja, preguiça, gula, vaidade, orgulho, medo, enfim, toda essa miríade de defeitos e qualidades que aprisionam, engarrafam a alma. Esses defeitos e qualidades são valores que carregamos na mente e acabam tornando-se mentes. Cada um desses valores tem sua vontade própria. Mas a gente tem os 3% de consciência que não está aprisionado dentro da mente. E ao atingir o samadhi, o êxtase, é esses 3% que despertam. Ou seja, nós temos os 3% livre, mas eles estão adormecidos, dormindo. Né? Esses 3% de alma não se conhecem, não conhecem a si mesmo.
E através da meditação, essa essência transforma-se então em consciência. E essa consciência, como ela mora nesse mundo chamado sexta dimensão, dimensão causal, ela passa por uma experiência extraordinária, onde ela passa a ser, a sentir e a viver como se fosse o todo. Essa sensação de separatividade que temos, essa sensação de que eu sou um indivíduo, você é outro indivíduo, desaparece nesse estado de êxtase. É dito pelos grandes mestres que no mundo causal, em estado de meditação, de samadhi, a gente passa a ser aquilo que estamos a estudar. Se estamos a estudar um objeto, uma árvore, nós seremos a árvore. Se estivermos estudando a vida de Buda, o Siddhartha Gautama, o Buda, nós seremos o Buda em estado de êxtase. Se nós tivermos a estudar nossas vidas passadas, nós seremos as vidas passadas, reviveremos aquilo tudo. É difícil de entender esse acontecimento, porque estamos no mundo tridimensional, no mundo material, e o êxtase se processa num grau de consciência muito elevado em que a própria mente, a própria razão não entende. Então a gente consegue só fazer conjecturas sobre o que ocorre, sobre as sensações que se tem. Tanto é que é uma experiência que não existe como explicar. Só experimentando mesmo. E para conseguirmos essa experiência, exige-se muito esforço, muita prática. Alguns mestres, aliás, alguns estudantes e praticantes levam anos e anos a fio para atingir o êxtase. Mas quem atingiu deixou escrito em livros ou deu palestras explicando que é uma experiência significativa e completamente inesquecível. É uma experiência maravilhosa, que não existem palavras, não existe raciocínio nenhum capaz de mostrar ou explicar o tão prazeroso que é esse estado de êxtase, de samadhi. E também
para toda pessoa que busca a espiritualidade, que busca o que nós, estudantes de gnose, chamamos de autorrealização íntima do ser. É uma experiência que nos dá uma enorme vontade para continuar em busca dessa autorrealização. E que todo estudante, todo esoterista deveria se esforçar ao máximo para ter essa experiência. Bom, eu acho que por hoje é só. Em outras palestras, em outras videoaulas, provavelmente abordarei de novo esse tema. Ok, então? Paz inverencial.